Bem, pessoal, eu vou fazer uma introdução sobre geografia urbana ou espaço urbano. Primeiro, vou falar sobre o processo de urbanização, então, no caso. Perdão. O que vem a ser o processo de urbanização? É uma transformação da paisagem rural em paisagem urbana e, ao mesmo tempo em que ocorre no caso, o crescimento populacional das cidades, com a saída cada vez maior da população rural para a cidade, um processo que é chamado de êxodo rural. As cidades, nós podemos dizer, o início aí é mais ou menos 5.000 anos, nas cidades de Ur e Babilônia, lá na Mesopotâmia, na planície entre os rios Tigre e Eufrates. Depois, então, com a Idade Média, com o feudalismo, houve uma certa diminuição de importância política das cidades. E mais adiante, então, com o advento do capitalismo comercial, que podemos destacar, as cidades voltam a crescer, como Gênova, Veneza, Florença, entre outros casos. Mas, de certa forma, isso acabou se consolidando com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial no Reino Unido. Aí você fala de ajeitar isso aqui, Londres, Manchester, Liverpool, entre outros casos. Mais adiante, então, o que nós temos? Isso vai se consolidar ao longo do século XX, de acordo com o gráfico aí, de acordo com alguns gráficos aí, por volta de 2005, 2010, é que no planeta como um todo, a população urbana no planeta torna-se maior do que a população rural. E aqui então nós temos dois fatores para isso. Fatores atrativos que existem principalmente nas cidades em países desenvolvidos, que isso ocorre atrelado, relacionado à urbanização, com a industrialização, melhor dizendo, é claro, com a urbanização também, que acabam gerando empregos nessas cidades e com a modernização tecnológica, não só na indústria, mas também no setor de comércio e serviços. Não esquecendo também da infraestrutura urbana ao longo do tempo, que vai crescendo com o setor de serviços, com a oferta de hospitais, escolas, universidades, etc. Então, de início, com o capitalismo industrial que falamos aqui, a população cresce tanto nas cidades, esse êxodo rural torna-se tão intenso, que algumas cidades de inícios padecem com a falta de infraestrutura. Então, os cortiços, naquelas cidades inglesas, como, repetindo, Londres, Manchester, principalmente, com os cortiços e a falta de infraestrutura, água, esgoto, etc. Então, ao longo do século XX, com o aumento aí da renda das populações nessas cidades e até mesmo a melhoria na infraestrutura, a situação vai melhorando. Fatores atrativos que ocorrem nas cidades. Já os fatores repulsivos ocorrem principalmente na zona rural, em países subdesenvolvidos, ou países emergentes. A estrutura fundiária com a concentração de terras, desemprego, a modernização tecnológica que ao longo do tempo foi ocorrendo em países emergentes também como o nosso. As pessoas perdem terras, perdem emprego, então vão para as cidades, como naquele caso anterior que nós falamos, cidades não estão preparadas para receber tantas pessoas. E aí vemos assistindo processos que ocorrem, como aconteceu no Brasil na segunda metade do século XX, principalmente, com a favelização. E muitas dessas pessoas também, imigrações internas, no caso do Brasil, por exemplo, acabaram indo morar nas periferias. Então, são os problemas que nós vemos aí, uma introdução dessa situação. Lembrar aí que em países emergentes, da América Latina principalmente, depois da segunda metade do século XX, no caso do Brasil, 1970, a população urbana se torna-se maior do que a rural também. E outro processo que temos visto nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos, é um processo de descentralização econômica. Muitas fábricas têm
saído desses países, dos países desenvolvidos. Muitas fábricas têm saído das cidades maiores e indo para as cidades menores devido a alguns fatores que são mais atrativos, né? Falta de poluição, sindicatos de trabalhadores não são tão atuantes, poluição, violência, né? Problemas que ocorrem nas cidades maiores, tá bom? Então, por enquanto é isso, só para dar um reforço aí, fazer a indicação de alguns livros aí, né? Urbanização Brasileira, de Milton Santos, dispensa comentários, talvez um dos maiores geógrafos brasileiros, né? Para alguns o maior, recebeu prêmios internacionais. Ele destaca que a urbanização brasileira, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né, alguns termos aqui, né, que ele fala meio técnico, científico e informacional, entre outros, destaca o conceito de paisagem, como já falei outro dia aqui, capitalismo e urbanização, de Maria Encarnação Espósito, que ela fala desse processo também, desde a antiguidade, na verdade, né, até a Idade Média, essa relação aí, como eu comentei, entre capitalismo e urbanização. E por último, deveria ser o contrário, né? A cidade é Maria Encarnação Espósito, professora da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e da USP, Ana Fani Carlos, no livro A Cidade, né? Aqui ela discute muitos processos da relação entre homem e natureza, ser humano e natureza, entre os seres humanos também nas cidades, né? Fala sobre mudança na paisagem urbana, uso do solo urbano e assim por diante, tá bom? Então, por enquanto é isso, um abraço aí, espero que tenham gostado. No YouTube aí, por favor, dá um joinha aí e tecla no sininho aí, tá? Para se inscrever no canal, por favor, tá? Depois a gente continua aí. E cuide-se bem aí com essa pandemia, que a situação está feia demais. Um abraço aí.